Hey guys, today I'm here with Joey. 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 Look at the camera. Today I'm here with Joey. Today I'm here with Joey. Hey guys, today I'm here with Joey. I can't stand! Haja paciência, cara. Então pessoal, infelizmente não deu certo, né? Eu tentei, eu queria fazer um vídeo aqui com o Joey, meu cachorro, mas hoje ele não estava afim, né? Ele estava um pouco inquieto e achei que ia ser legal, né? Um vídeo assim com ele, mas enfim. Vamos lá para o conteúdo do vídeo, que hoje é o segundo vídeo, né? Da série sobre como aprender inglês em casa, usando recursos online, gratuitos, e eu vou mostrar tudo na tela do meu computador para vocês. Então vamos lá para o conteúdo. Bom pessoal, então aqui na nossa aula, começando aqui, eu tenho alguns links para facilitar, para que eu mostre para vocês o conteúdo. Não sei se vocês vão se lembrar, mas no primeiro vídeo eu disse que era essencial que vocês tivessem contato diário com a língua, mas que no começo nós iríamos abordar textos com áudio. A gente ia decifrar pequenos textos todos os dias, anotando todas as palavras não conhecidas, e o processo seria basicamente adquirir vocabulário todos os dias, lendo o texto e ouvindo o áudio daqueles textos que você está estudando. Então, no começo, você vai ter que procurar o material, né? Tem muito recurso online, eu vou mostrar alguns sites aqui para vocês. O primeiro site que eu gostaria de mostrar é o ESL Fast. Esse site eu considero muito bom porque o material dele é mais voltado para iniciante mesmo. Então aqui, como vocês podem ver, você tem aqui o site, você tem níveis. Você tem níveis de 1 a 6 e antes desses níveis de 1 a 6 você tem aqui para crianças, 3 níveis. Então se você é total iniciante no inglês e nunca teve contato com a língua antes ou não tem um vocabulário bem pequeno ainda, pelo menos, eu sugiro que você vá para o primeiro nível, que é para crianças número 1. Então, eu vou entrar aqui para vocês darem uma olhada. E, como vocês podem ver, são 100 textos na primeira fase das aulas para crianças, né? Dos textos, no caso, para crianças. Eu vou mostrar outros sites para vocês, porém, eu acredito que o ESL Fast ele é um dos melhores mesmo, para você que está começando. Tem um que eu gosto bastante, que é o Storynory, mas esse aqui é mais recomendado para alguém que já começou, já tem um pouquinho de vocabulário, vai ser mais tranquilo. Então aqui nesse site, como você pode ver aqui na tela, são várias histórias. Se você vier aqui no topo da página, você tem as categorias: histórias originais, contos de fada, autores clássicos, mitos, etc. Vamos supor que você escolha contos de fada. Então você, não sei, vamos pegar dos irmãos Grimm, que são clássicos, né? As histórias são clássicas. Então, por exemplo, Snow White, que é Branca de Neve. Então, olha aqui, aqui você tem a história, ó, todo o texto aqui. E aqui no topo da página você tem o áudio dessa história. Se você clicar aqui, você vai ouvir essa história narrada por um nativo mesmo. Tá? Tem outros links aqui que eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Então vocês vão poder dar uma olhada aí depois que acabar o vídeo. Vocês podem acessar e escolher as histórias que acharem melhor. Tem só mais um site aqui que eu gostaria de mostrar, que eu acho bem interessante, que na verdade é um site que disponibiliza livros por níveis. São livros inteiros mesmo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, são vários livros. E aqui embaixo, no topo no final da página, quer dizer, você consegue ver aqui os níveis. Então, se você é total iniciante, o seu nível vai ser A1 Starter. Então, você clica aqui. Vamos pegar, sei lá, Peter Pan, né? Você tem aqui a sinopse da história. E aqui, ó, você pode escolher o formato no qual você quer baixar a história ou até ler online, se você clicar aqui nesse botão.
só que aí você vai ter que ter uma conta para fazer login. Mas com tudo isso, eu só estou mostrando para vocês que há muitos recursos online. Se você realmente procurar, você vai encontrar muita coisa. Qual que é o seu primeiro objetivo agora? Encontrar um texto, de preferência pequeno, para você começar a desvendar. Esse texto tem que ter áudio para que você possa praticar a escuta e a leitura simultânea, como eu expliquei no vídeo anterior. Mas então vamos lá, vamos para o ESL Fast, que é o site que eu recomendaria para quem está começando do zero. E a gente vai pegar aqui uma história para crianças, como se você estivesse começando totalmente do zero agora. Vamos pegar a primeira história. A primeira história, o título dela é Going to the Zoo, indo ao zoológico. Olha, quando a gente abre a página, vocês vão ver que tem um monte de propaganda, tá? Mas é porque o site sobrevive disso. Então, se você não se importar com isso, você ainda tem um conteúdo de muita qualidade aqui. Tá, mas enfim, você abre a história, você vai ver. A história aqui tem 4 linhas, ela é extremamente pequena. E também tem um áudio aqui em cima. Se você clicar aqui, vai tocar o áudio dessa história, narrado por um nativo, que é excelente. Então, o que você vai fazer? Você tem a história, agora você precisa desvendar linha a linha, palavra por palavra, o que essa história quer dizer, o que está sendo transmitido aqui. No primeiro vídeo eu disse que você iria usar recursos como traduções, dicionários e coisas do tipo, só que histórias com tradução são muito difíceis de achar, então eu recomendo que vocês peguem de sites estrangeiros mesmo, que vão dar para vocês somente a história em inglês, mas eu vou mostrar como você pode desvendar esse texto sem precisar de uma tradução. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, eu vou precisar de um dicionário. Então, deixa eu abrir aqui a minha pasta. Então aqui eu tenho o Google Tradutor, tenho o Michaelis, né, que você pode traduzir aí do inglês para o português, só que ele vai traduzir somente palavras isoladas. E o dicionário de Cambridge, que também vai traduzir somente palavras isoladas. Então, você vai usar esses últimos dois aqui num caso em que você precisa ali realmente ver a tradução da palavra e ver vários exemplos, como por exemplo o dicionário de Cambridge, ele dá vários exemplos, mas eu recomendo que você use o Google Tradutor mesmo, e você vai ver que ele é muito bom. Se você colocar uma frase inteira, ele vai te dar uma tradução inteira, o que os outros não fazem. E se você traduzir palavra por palavra, ele também te dá ali várias traduções na lateral direita. Então vamos usar o Google Tradutor aqui para começar. Então tá, então aqui eu tenho a minha história e aqui eu tenho o Google Tradutor. Você coloca aqui inglês e aqui português. Na esquerda inglês, na direita português. Beleza? Então tá. A primeira frase tem 5 palavras. Primeira coisa, você copia essa frase e cola aqui. E a tradução é: ela vai ao zoológico. Beleza, você já sabe o que a frase como um todo significa. Mas agora você precisa saber o que cada palavra significa caso você esteja tendo contato com o inglês pela primeira vez, né? Então, vamos traduzir aqui palavra por palavra. O que você pode fazer? Você seleciona a parte que você não quer e recorta. Então, olha aqui. She está me mostrando que é ela. Beleza, você já sabe uma palavra. O que você faz agora? Pega essa palavra, anota no seu caderno ou bloco de notas. Eu estou usando um bloco de notas aqui como exemplo. Tá? Se você estiver fazendo tudo no computador. Então, ela. A princípio, esses pronomes eu recomendo que você só anote, porque você vai ver tantas vezes que não compensa você, por exemplo, adicionar palavras como pronomes, etc., em programas de repetição espaçada, porque você vai ver o tempo inteiro. Então, vamos colocar aqui o resto da frase. A segunda palavra era goes. Goes, aqui ele está dizendo que significa vai, porque é terceira pessoa, então ela vai, tá? Você já sabe que a primeira palavra é ela. Então, se é o verbo ir, só pode ser ela vai. Então, goes quer dizer vai, na terceira pessoa. Ele ou ela, né? Vai. Aqui ele também diz, ó, se você ver aqui onde eu estou mostrando com o mouse, que é o verbo ir. Só que se você ver a tradução na frente, ele diz que é go. Então, ou seja, o verbo ir é go. Mas na terceira pessoa, ela vai
o verbo ir fica goes. Ela vai, she goes, eu vou, I go. Eu só estou explicando isso para poder simplificar, mas você não precisa saber isso, essas regrinhas gramaticais na hora que você estiver desvendando o texto. Seu objetivo é só desvendar o texto. Então você já sabe que she é ela e goes é vai. Beleza? Então ela vai to, para, a tradução aqui literal. Aí você tem as últimas duas palavras. Se você já deixá-las juntas, ó, the zoo, a tradução é o zoológico. Ou seja, você pode deixar até inteiro. Não precisa nem separar. O zoológico. Então, she goes to the zoo. Ela vai para o zoológico. Fácil. Você desvendou a primeira frase, entendeu? Você deixa isso anotado no seu caderno ou no seu bloco de notas no computador, onde você quiser. Por quê? Porque depois você vai poder bater o olho se você precisar consultar essas palavras de novo no decorrer das histórias e saber rapidamente o significado sem precisar fazer a pesquisa novamente. Certo? Então, voltando à história, a segunda frase, mesmo processo. Agora eu vou fazer mais rápido. Cola a frase inteira. She sees a lion. Então, o que diz aqui? Ela vê um leão. É a tradução. Certo? Então, se você já sabe que she quer dizer ela, né? Se você voltar aqui nas suas anotações, você vai ver. Você nem precisa traduzir de novo. Aí você tem uma palavra nova. Sees. Você está vendo que a tradução está dizendo que ela vê um leão. Se você arrancar as últimas duas palavras, você vai ver que she sees quer dizer ela vê. Então você acabou de aprender uma palavra nova. Sees quer dizer vê, porque é a terceira pessoa. Se você vier aqui embaixo onde o meu cursor está mostrando, ou o meu mouse, você vai ver que está escrito ver, verbo, e a tradução é see. Ou seja, o verbo ver é see, mas na terceira pessoa, ela vê, fica sees, com um S. Certo? Então, você pode anotar aqui. She sees. Ela vê. O resto da frase, a lion. A lion, um leão. Bom, e esse é o processo que você vai fazer para o texto inteiro, tá? Você vai fazer isso para o texto inteiro. Se você quiser fazer uma tradução desse texto em sequência, por exemplo, você está estudando o texto e você quer ir traduzindo. Ela vai ao zoológico. Ela vê um leão. O leão, eu vou traduzir aqui para vocês para ficar mais fácil, ruge. Ela vê um elefante. Olha de novo, a palavra sees se repetindo aqui, tá vendo? She sees, she sees. O que acontece? Você vai começar a ver isso várias vezes, várias vezes. Toda vez que você joga no tradutor, você tem o sentido geral da frase e as palavras vão começar a se repetir. Então você não vai precisar anotar tudo. Você não vai precisar colocar tudo na repetição espaçada, como eu falei, mas você pode fazer aí um bloco de notas com essas palavras. Vai ficando fácil, você não vai precisar consultar com o tempo porque vai ficar tão natural. De novo aqui, ó, tem nessa frase, the elephant has a long trunk. Então o elefante tem uma tromba comprida, né? Aí de novo, she sees, ela vê o quê? A turtle. Então tá vendo como é um quebra-cabeça? Você aprendeu she sees. Então toda vez que você vê isso, você já sabe o que é. E você só precisa desvendar o resto da frase. Quando você chegar no final desse textinho, você já vai ter adquirido um pouquinho de vocabulário. Quando você for para o próximo texto, muito vocabulário você já vai ter visto aqui. Então você não vai precisar traduzir todo o texto novamente. A cada texto que você faz, que você trabalha com ele, você adquire novas palavras e o próximo se torna mais fácil. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui só em outro texto. Rapidão. Vamos pegar aqui Christmas time. Tempo de Natal ou época de Natal. Enfim. Então aqui, ó, a primeira frase. It is Christmas. Se você copiar isso aqui e jogar no tradutor,
é o Natal. Pronto, ele já te deu a tradução. Christmas, se você só quiser saber o que é Christmas, Natal. Então, it is, literalmente, isto é. Então, você vai ver que, se você traduzir literalmente, fica isto é Natal. Só que você entendeu o que quer dizer é Natal, entendeu? Então, você vai ter que aceitar que em outra língua, eles usam palavras diferentes para expressar uma mesma ideia que vocês expressa no português usando certas palavras diferentes. Então, nós dizemos é Natal. Eles dizem it's Christmas ou it is Christmas. E você tem que aprender que é assim e não precisa brigar com a língua. É desse jeito que é. Então, it is Christmas, again. It is Christmas é Natal, ou é o Natal, se você preferir. O importante não é a tradução literal, o importante é entender o sentido do que quer dizer. Então, outra frase aqui, vamos colar lá no tradutor. Dad gives Tim a toy. Papai dá um brinquedo para Tim. Beleza, ficou meio estranho essa frase, porque em português nós dizemos o papai ou o pai, alguma coisa assim. A gente coloca um artigo antes, né? Mas isso também não importa. O importante é você entender o que quer dizer a frase, o sentido. Então, vamos supor que você não sabia a palavra Christmas, você vai aqui e anota. Natal. Ah, eu não sei o que quer dizer a palavra toy nessa frase. Eu já sabia o que era pai. Eu não sei o que é gives, então eu vou anotar gives. Deixa eu pesquisar essa palavra no tradutor. Vamos supor que eu não sei, então. Gives, dá, terceira pessoa. Se você vir aqui embaixo no verbo, o verbo dar é give, bem aqui na frente. Sempre usa esse recurso para facilitar, beleza? Então, gives, dá. E se dá, então é ele ou ela. Aí você também não sabe o que a palavra toy quer dizer. Então você cola aqui no tradutor. Brinquedo. Você vai no seu bloco de notas. Toy. Brinquedo. E é isso, pessoal. Basicamente é isso. É assim que você desvenda um texto. Você pega e traduz frase por frase, a palavra por palavra, e você tem que ter bom senso para comparar as duas coisas e ver o que a frase realmente quer dizer. Quando você terminar o texto inteiro, tá? Eu recomendo você fazer um desse aqui por dia, tão pequeno que dá para fazer, dá até para fazer mais. Mas para você não começar tão empolgado e desistir depois, começa com um por dia. Quando você fizer isso, o seu próximo objetivo no mesmo dia é ler esse texto várias vezes até ele ficar natural. Tipo, não quero que você pronuncie, eu não quero que você pronuncie na sua cabeça. Tipo, bate o olho aqui e vê se você entende o que esses códigos, essas palavras querem dizer. Se você entende, a partir do momento que você entender todo o texto tranquilamente, você aperta o play no áudio ali, você vai ouvir e ler ao mesmo tempo. Ouvir e ler ao mesmo tempo. E você vai fazer isso aí várias vezes, tá? Com o mesmo texto, com o mesmo áudio. Pode ouvir aí 30 vezes, 50 vezes, é tão pequeno, é 35 segundos. Ouve 50 vezes por dia o mesmo texto com áudio, comparando. Amanhã, quando você for estudar outro texto com áudio, você vai decifrar o texto novamente. Quando terminar de decifrar e for capaz de entender ele, vai escutar e ler ao mesmo tempo, mais 50 vezes. Depois de amanhã, a mesma coisa, decifra outro texto. Depois que estiver entendendo tudo, ouve e lê ao mesmo tempo, beleza? Por enquanto, vou falar para vocês o seguinte. Nesses primeiros 3 estágios, se vocês forem usar esse site ESL Fast, nos primeiros 3 estágios aqui, eu recomendo que você só anote as palavras e esqueça, não fique tentando memorizar. Vai ser natural você rever as palavras e elas vão colar no seu cérebro. Tipo, você não vai precisar ficar revisando, tá? Então, se você ficar muito bitolado em tentar memorizar tudo, você vai acabar se colocando numa situação de estresse e não vai aprender muita coisa. Então, simplesmente anote as palavras que você não sabe. Quando você vê aquela palavra de novo, você perceber que já entendeu ela, beleza, passa para frente e só anota as que forem difíceis para você entender ou lembrar. E as que você não souber de jeito nenhum, tá? Então, é isso. Por enquanto, nós não vamos adicionar a repetição espaçada. Bom, pessoal, então só recapitulando aqui, eu dei um monte de informação, só que agora vou tentar fazer um resumo para vocês, tá?
Primeiro passo: conseguir um texto pequeno com áudio. Segundo passo: decifrar esse texto frase por frase, palavra por palavra. E observação nesse ponto 2. Não se prenda à tradução literal. Tente entender o sentido da frase. Porque se você for ficar muito bitolado com a tradução literal, você vai ver que muita coisa não faz sentido, certo? 3. Depois de decifrar o texto, ouça e leia simultaneamente. É isso aqui que você vai fazer todo dia. Pega um texto, decifra o texto, estuda o texto, lê e ouve ao mesmo tempo. Tá? Quando você for acumulando textos, o que você pode fazer é voltar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, quando você estiver lá no seu 10º dia, e reouvir os seus áudios sem o texto. Você vai só ouvir os áudios. Isso vai virando uma bola de neve. No decorrer de um mês, você vai ter estudado 30 áudios, você vai ter 30 textos, quer dizer, você vai ter 30 textos que você estudou e 30 áudios que você pode colocar ali, dar play e ouvir em sequência, com várias palavras diferentes. Então, no seu primeiro dia você não sabe nada, no final de 30 dias você sabe um monte de novas palavras e você já é capaz de entender um pouco de inglês falado. Você consegue ouvir ali e entender. Tá, agora, o que acontece? Pode acontecer uma situação onde o tradutor não resolva o seu problema. Então, o que a gente vai fazer? Hi Native. Hi Native. Entra aqui no site, tá? Você pode criar uma conta. Aqui está iniciar sessão, mas você pode criar uma conta no site. Se conectar com Google, se conectar com Facebook. Enfim, você tem várias opções aqui, registrar, iniciar sessão. Eu tenho uma conta, então eu vou logar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Essa aqui é a interface do site. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês chegaram aqui. Vou abrir o ESL Fast de novo. ESL Fast. Vamos supor que eu estou estudando English Level 1. Vamos supor que eu, encontrei uma frase que o tradutor não está me dando uma tradução muito boa. Eu não estou conseguindo entender o que essa frase quer dizer. Vamos pegar isso aqui, He puts on his clothes. Então eu já fui no tradutor, não entendi, traduzi palavra por palavra, para mim não fez sentido. Um exemplo. O que você faz? Vai no Hi Native, vem aqui em Ask, na sua conta, vem aqui em... O meu tá tudo em inglês, mas você pode configurar o seu para português, tá? Aqui, what does this mean? Significa o que significa, literalmente. Então, no seu em português vai estar o que significa, você vai clicar aqui e você vai colar essa frase que você não entendeu aqui. A língua aqui em cima vai ter que estar em inglês, porque você está fazendo essa pergunta para falantes de inglês. E você vai clicar em Ask, que é perguntar no seu se estiver em português. Pronto, é só isso. O que vai acontecer? Dentro de alguns minutos, às vezes demora um pouquinho, meia hora e tal, várias pessoas vão estar lá te dizendo o que aquela frase significa nos comentários. E aí é só você olhar as notificações, ver o que as pessoas estão dizendo e pronto. Anota essa frase lá no seu caderno, no seu bloco de notas, tanto faz. Coloca a tradução na frente para você revisar ela de vez em quando. Bom, pessoal, então eu dei aqui para vocês o passo a passo do que fazer. Se não der certo o tradutor, se o tradutor não der certo, vou colocar não dá certo, né? Mas enfim, vocês entendem. Use o Hi Native para fazer perguntas. Basicamente isso, tá? É isso aqui. Esses são os recursos que você tem para usar. Não é difícil, tá? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo para os sites com os textos com áudio. Eu vou deixar também os links dos dicionários. E o Google Tradutor você já tem no seu celular, provavelmente.
ou então se você digitar no navegador Google Tradutor, você acha, é o primeiro link. E é basicamente isso. Um outro assunto que eu vou abordar nesse vídeo é sobre a imersão em material nativo que você ainda não entende, tá? Então lembra, você vai estar fazendo isso aqui todos os dias e juntamente com isso, tira ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora para assistir coisas em inglês de nativos mesmo que você não entenda nada. É só para treinar teu ouvido e te colocar numa situação onde você vai passar a ver a língua como algo natural, não vai ser mais um bicho de 7 cabeças. E nesse processo você vai acabar aprendendo muita coisa também, simplesmente pelo audiovisual, né? Porque as pessoas vão estar fazendo gestos e tal, e você vai ver aquilo e você vai associar. Então, eu vou mostrar alguns canais para vocês que eu recomendo, mas aí pode ser qualquer canal de nativo, qualquer canal mesmo, fica a critério de vocês. Eu coloquei alguns aqui que eu acho interessante. Então eu tenho aqui The King of Random, que esse cara... ele tem uns vídeos muito legais, assim, tipo... vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui o canal dele. Então aqui os vídeos, ó. Ele faz, tipo, experiências, ele faz um monte de coisa, entendeu? Usando diferentes materiais para atingir uma reação química. Então se você gosta desse tipo de coisa... vai ser bem legal. E é nativo, você vai estar ouvindo o inglês nativo, ele vai estar mexendo com as coisas, então você vai poder ver o que ele está fazendo e associar com o que ele está falando. E agora, nos seus primeiros 3, 4 meses, vai ser horrível, porque você não vai entender nada, você vai ficar agoniado. Mas continua fazendo. Com o tempo, junto com o seu estudo de texto com áudio, as coisas vão ficando claras, você vai começando a pegar palavras novas, e porque você já sabe certas palavras, você vai aprender outras por contexto, porque agora você já consegue. E é isso, continua fazendo isso, tá? Outros canais aqui, outro canal aqui, deixa eu mostrar aqui, What's Inside. Esse canal é bem famoso. Se você, ele também é algo assim que tem a ver com experiência. Basicamente eles pegam qualquer coisa, computador, uma bola, placa do YouTube, sei lá, e eles cortam aquilo para ver o que tem dentro. Então você tem vários vídeos interessantes, também em inglês nativo. Documentary TV. Se você, assim como eu, gosta de cachorro, né? Então você pode ver esse canal aqui. Basicamente eles fazem documentários sobre raças de cães. Então se você tem interesse nesse assunto, é muito legal. É muito legal esse canal. Que mais? Nat Geo, né? Que é National Geographic. E também tem um canal que esse aqui, o Nat Geo, é mais para natureza, se você gosta de animais, safari, selva, enfim, essas coisas, é bem legal. Tem um chamado This Old House, que é um canal eu particularmente gosto muito. É um canal voltado à construção, né? Consertar coisas em casa, como fazer coisas em casa, como construir isso, como construir aquilo, como construir porta, como consertar a porta, como consertar a janela, enfim, tem uma infinidade de coisas aqui. Então, esses são canais que você pode estar usando aí para treinar os seus ouvidos e assistir, não é só ouvir. Nesse caso, você vai assistir o conteúdo, né? Você vai estar ali ouvindo e vendo ao mesmo tempo. Então, tira aí. Só a primeira hora da manhã você decifra o texto. Eu acho que você vai demorar bem menos que isso, mas enfim. Ou vamos colocar aí 45 minutos da manhã para decifrar o texto. Se você tiver uma hora disponível, pratique esse texto depois de decifrar até você conseguir com conforto ler o que está escrito, não em voz alta, só entender mesmo. Aí você chegou do almoço ou então no trabalho quando tiver um tempo livre ou no ônibus, ouve o texto e lê ao mesmo tempo. Chegou do almoço, assiste um vídeo desse em inglês. Chegou em casa de novo, pega ali o texto e o áudio, ouve de novo e compara. Se tiver muito confortável, ouve só o áudio, se você já estiver entendendo tudo. Assiste mais um vídeo em inglês, no outro dia decifra outro texto e assim vai. É uma bola de neve. Fica a seu critério como você vai organizar. O importante é que todo dia você esteja decifrando textos, ouvindo inglês que você estudou, ouvindo inglês que você não estudou e tendo esse contato com a língua mesmo, né? Diariamente. É isso aí que é isso que vai te levar a entender a língua muito bem. Certo? E, enfim, tem outra infinidade de material no YouTube que você pode encontrar, que tem mais a ver com o seu gosto. Isso aqui só foram algumas sugestões.
E eu não vou estar falando sobre SRS hoje, só uma dica. Lá no ESL Fast tem aqueles 3 níveis para crianças, tá? Zera aqueles níveis, são 100 textos em cada nível, você consegue zerar muito rápido. Você vai perceber que um texto por dia é pouco, tá? Com 15 dias de estudo você vai achar muito pouco. Pode fazer 3, 4 daí, tranquilo se você tiver tempo. Então você vai acabar aqueles 300 textos muito rápido, porque são pequenos. Depois você vai para os níveis 1, 2, 3, até chegar no 6. Pode parecer muita coisa, mas é mesmo, porque daqui para frente, se você estiver realmente empenhado em aprender, você vai ter que se esforçar, você vai ter que realmente se empenhar e ter contato com a língua e aprender vocabulário, e é isso aí. Próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo bem curto só para ensinar para vocês como usar o Anki, SRS e, enfim, SRS, Spaced Repetition System, que é o sistema de repetição espaçada, que vai te ajudar aí a lembrar das informações que você aprendeu com mais facilidade. Bom, é isso por hoje. Até a próxima.